Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, agora com uma nova apresentação, aqui no blog pessoal do Facebook e no canal do YouTube, Estudos da Doutrina Espírita. Estamos estudando, na sequência da obra kardeciana, o Livro dos Espíritos. É a segunda parte, capítulo 3, da pluralidade das existências. Hoje vamos estudar o tópico Ideias Inatas. Acompanhe comigo. Então, a pergunta 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Então, voltamos ao palco terrestre. Uma nova vestimenta corpórea, uma nova personalidade. Mesmo assim, ainda guardamos vestígios, lembranças, conhecimentos do que adquirimos em existências anteriores? O Espírito responde: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Então, as nossas conquistas pessoais são patrimônio que jamais perderemos. Tudo que adquirimos de conhecimento, de habilidade, estão reservadas, ainda que não estejam em condições de serem expressadas, que é uma outra questão que vamos ver mais adiante. Aí Kardec faz a pergunta A. Não é, no entanto, quimérica a teoria das ideias inatas? Quimérica significa ilusória, falsa, sem fundamento. Os espíritos confirmam, não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria de recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Quantos exemplos nós estamos tendo de crianças que estão cada vez mais libertas da matéria, espíritos que desenvolveram expansão de consciência e têm lembranças tão grandiosas, crianças em tenridade de 2, 3, 4 anos, ao piano, tocando Mozart. É um espetáculo, é uma forma de expressão de que essa conquista de horizontes maiores do espírito nos faz acessar o que já registramos e o que conquistamos. Então é muito importante nós entendermos isso. Não existem esses dons de Deus particulares, porque senão seria uma forma de distinção da criação. Deus não dá uns recursos e priva outros. Então é tudo em função do nosso mérito, das nossas conquistas, e não perdemos. E Kardec insiste com a pergunta B. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto por vezes suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, em que no intervalo de uma a outra pode ter progredido. Aí ele faz alusão à questão 216, onde já foi abordada essa questão. Às vezes caímos no esquecimento de recursos adquiridos para entrarmos numa outra função e então estabelecermos novo ensejo educativo. E aí é necessário esse esquecimento para que se faça um aprendizado novo. 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos, das línguas, do cálculo, etc. Aqui o etc. eu acrescentaria a música, a arte. Então, lembranças inatas, registros de locais onde vivemos, a percepção, saudades que temos de alguém ou de alguma coisa, também são ideias inatas. Os espíritos respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, Paulo de Tarso afirma isso, que a vida é uma só. Ela é uma só para o espírito. É o mesmo espírito que tem uma nova roupagem física, uma nova personalidade,
e vai trazer desse patrimônio adquirido lembranças mais ou menos precisas. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Aqui nós recomendamos o livro No Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Ela tem um encontro com Chopin. O espírito de Chopin, um grande músico, ele conta que teve uma reencarnação apagada da sua genialidade para restabelecer retificação perante a justiça divina. Então, toda a genialidade adquirida por Chopin foi reservada nos escaninhos da alma do perispírito, não se apresentou e ele veio numa comunidade carente para aprender recursos de valores da humildade, da obediência, de uma vida íntegra, que ele não teve com a genialidade e a intelectualidade como musicista. Então, isso acontece como recurso educativo no processo de esquecimento. 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudamente, abafa-se. Então, até o sentimento que nós desenvolvemos pode ficar em estado de torpor, de limitação, por conta dessa grave enfermidade, essa chaga da humanidade. Os espíritos dizem que orgulho e egoísmo são grandes chagas da humanidade. Eles desvirtuam-nos da conexão com a divindade, com os valores do bem, e o sentimento adquirido entra nesse estado de torpor, de desequilíbrio. Se eu perguntar, serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Então, pode ser que a pessoa já tenha contato com a doutrina espírita reencarnada e já tenha lembrança dela. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. É o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam. Essa ideia e ignorância ele mistura a superstição. Aqui está a origem da superstição. As ideias inatas de lembranças mais ou menos precisas que nos faz crer no que não entendemos, por não termos a lembrança. E a doutrina espírita passou a existir com a publicação deste livro, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. As leis naturais, as leis da natureza, as leis de Deus sempre existiram. Então, a abordagem do Espiritismo às leis naturais é que torna início esta nova ciência. Então, o Espiritismo não existiu por todo sempre. O termo Espiritismo, os valores abordados, o mecanismo educativo pela mediunidade, pela informação dos próprios habitantes do mundo espiritual, o que passa a existir a partir da publicação desse livro. Agora, as leis naturais, as leis de Deus, sempre existiram. Então, vamos conhecendo que valores adquiridos, patrimônios alcançados pelos próprios esforços, pelos próprios méritos, jamais se perdem. É por isso que o espírito não retrograda. Ele tem sempre os recursos adquiridos, os valores alcançados pelos próprios esforços. Por isso que nós temos que estudar sempre. Temos que criar novos projetos. Não importa a nossa idade. Você pode hoje mesmo começar a estudar música. Hoje mesmo estudar arte, ler um bom livro, fazer uma nova faculdade, ampliar seus projetos materiais e espirituais. Porque todo o patrimônio adquirido pelo esforço, pelo foco, pela vontade de crescer, de viver e ampliar esses potenciais reservados
em forma de semente dentro de nós, pode se tornar recurso para sempre em nós mesmos. Então, não vamos mais nos justificar pela idade ou achar que não estamos mais em condição de realizar novos projetos. Vamos viver, vamos nos integrar com essas potencialidades, porque elas são patrimônio para sempre em nossas vidas, a cada encarnação, ampliando cada vez mais esses horizontes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.